Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui mais uma vez. E nesse vídeo, pessoal, venho trazer informações sobre o padrão de aumento do tapete passadeiro oval da última videoaula que postamos aqui no canal. Aqui nesse vídeo eu vou trazer todas as informações para que vocês possam fazer a peça aí praticamente em qualquer tamanho, tá? E até mesmo, se vocês quiserem, desejarem, pode fazer também a peça redonda, ok? Então, dessa forma, vocês podem trabalhar tanto o tapete como também outras peças, caminhos de mesa, jogo americano, centro de mesa, dá para fazer diversas peças com esse modelo. Para quem se interessou e quer fazer a peça redonda, depois das informações aqui do padrão de aumento, eu vou fazer o início da peça com vocês, no formato redondo, ok? Então é só esperar até o final que eu faço aí com vocês. E se você está vendo esse vídeo e ainda não assistiu a videoaula do tapete oval, tem o link aqui em cima nos cards, na tela final do vídeo e também na descrição aqui abaixo do vídeo tem o link para vocês acessarem, ok? Então, para ficar mais fácil de entender, eu fiz essa peça aqui com o menor tamanho possível no formato ainda oval. Parece que ela está redonda, mas ela não está 100% redonda. Ela ainda tem uma parte reta aqui que fica em torno de uns 5 centímetros de comprimento. Então, essa peça aqui eu fiz com um total de 20 voltas, tá? Trabalhei aqui só 4 voltas de leque e a última volta aqui de acabamento. Essa peça aqui, ela ficou com um total de 55 de comprimento por 50 centímetros de largura. Então, se você quiser trabalhar ela com 50 centímetros de largura, você já sabe que aqui você vai fazer só 4 voltas de leques, ok? E para esse comprimento de 50 centímetros, eu fiz a quantidade mínima de correntes, que é um total de 12 correntes. Então, se você trabalhar 12 correntes, ele vai ficar mais ou menos aqui com esses tamanhos, 55 centímetros de comprimento e 50 centímetros de largura, ok? Então, com essa quantidade mínima de correntes, aqui na parte reta, eu fiquei apenas com uma coluna de leques, ok? Essas outras colunas aqui, depois dessa marcação em vermelho, elas fazem parte dos cantos ovais, ok? Aqui nos cantos ovais nunca vai mudar, sempre vai ter a mesma quantidade de colunas de leques, que é um total de 14 colunas, contando com essa daqui. O que vai mudar sempre vai ser aqui na parte reta, ou seja, aqui para esse tamanho mínimo eu fiquei apenas com uma coluna. Se eu quiser aumentar e fazer maior que 55 centímetros, eu vou aumentando aqui as correntes sempre de 6 em 6. Eu até havia respondido em um comentário que seria de 12 em 12, mas não precisa ser necessariamente de 12 em 12, tá? Pode ser de 6 em 6, porque 6 é o mínimo que você precisa para aumentar mais uma coluna de leque. Ou seja, aqui nessa peça, com o mínimo de 12 correntes, eu fiquei com uma coluna. Se você aumenta mais 6 correntes, você aumenta mais uma coluna aqui na parte reta. Ao invés de uma, vai passar a ficar 2. Aumentou mais 6, passa a ficar 3. Aumentou mais 6, passa a ficar 4. E assim vai seguindo até o tamanho que você quiser, ok? Aqui nos cantos ovais, não pode mudar a quantidade de 14. Sempre tem que ficar 14 colunas de leques em cada lado. O que vai mudar é sempre aqui na parte reta, ok? E também não vai poder ser trabalhado menos que 12 correntes, ok? Menos que 12 correntes não tem como. Daí você ia ter que fazer ele no formato redondo. E aí, no caso redondo, você tem que começar ele de outra forma. O mínimo de corrente para ele ficar ainda no formato oval é de 12 correntes. Fez as 12 correntes, quer aumentar mais, você vai aumentando de 6 em 6, ok? Então, vou dar um exemplo para vocês de quantas vezes vocês precisam aumentar de 6 em 6 para chegar ao tamanho que vocês precisam. Vou seguir o exemplo dessa peça aqui, ok? Essa peça, ela ficou com a largura de 50 centímetros. Então, se você quer fazer uma peça com essa mesma largura de 50 centímetros, essa medida da largura você sempre vai ter que somar com a medida do comprimento, ou seja, já tenho 50 centímetros de largura, significa que também eu já vou ter 50 centímetros de comprimento. E aí você vai seguir aumentando aqui de 6 em 6 correntes, depois você vai medir as suas correntes e vai fazer um tamanho que some junto com os 50 centímetros que você já vai ter aqui, que é o tamanho da largura, que também vai fazer parte do comprimento. Ou seja, exemplo, se você quer um tamanho de 70 centímetros com
50 centímetros de largura. Então, eu já tenho 50 centímetros de largura. Para chegar a 70 centímetros, eu preciso de mais 20 centímetros, ok? Então, 20 centímetros será o tamanho de correntes que eu preciso fazer, ok? Ou seja, faço as 12 correntes, depois vou aumentando 6, 6, 6, 6, até dar um total de 20 centímetros. Deu os 20 centímetros, aí você inicia a peça. Eu recomendo sempre, quando der o total de 20 centímetros, você depois faz mais 6 correntes, né, para ficar pelo menos uns 22 ou 23, porque quando você pula as 4 correntes, ele vai dar uma pequena reduzida. Então, eu recomendo fazer um pouquinho mais. Então, você fazendo aí esses 20 centímetros de corrente, mais os 50 centímetros que já vai ter da largura, que é somado ao comprimento, vai dar o total de 70 centímetros. Okay? E isso vale para qualquer tamanho. Se você quer trabalhar maior que 70 centímetros, você sempre vai aumentando de 6 em 6 até dar um tamanho que, somado a 50 centímetros, dê a quantidade que você precisa. No exemplo que eu dei aqui, você ia precisar fazer cerca de 20 centímetros de corrente para chegar a 70 centímetros. Se você quer 80, vai fazer 30 centímetros de corrente. Se quer 90, vai fazer 40 centímetros de corrente. E por aí vai, ok? Esse exemplo aqui para a largura de 50 centímetros. No caso lá da videoaula, do tapete passadeira, ele tem em média 70 centímetros. Então, se você quer uma peça de 70 centímetros, você vai ter que fazer o mínimo aqui de corrente, que é de 12 correntes, ok? Porque a peça, a largura já tem 70 centímetros, então fazendo as 12 correntes, o comprimento já teria 70 centímetros, aí mais 5 centímetros aqui da reta ia ficar em torno de 75 centímetros. Então, nesse caso aí, você teria que trabalhar com a quantidade mínima para ter um tamanho de 70 centímetros na mesma largura lá do tapete. Então, dito as informações, como eu prometi para vocês, eu vou fazer aqui o início da peça no formato redondo, ok? Então, para começar, você vai fazer um total com 5 correntes. Você começa fazendo aqui o nó. E agora você faz 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito as 5 correntes, você volta aqui na primeira corrente e faz um ponto baixíssimo. E dessa forma você fechou aqui um círculo com 5 correntes. Agora você sobe 2 correntes, laça, e aqui dentro do círculo das correntes você vai trabalhar um total de 14 pontos altos. Essas 2 correntes, pessoal, não vai contar os 14 pontos altos, ok? Você vai contar a partir desse primeiro ponto que eu fiz aqui. Então, já fiz um, agora eu vou trabalhar mais 13 pontos para totalizar aqui 14 pontos aqui dentro desse espaço de 5 correntes. Então, trabalhei aqui o meu total. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo, não aqui nessas correntes, eu fecho aqui no primeiro ponto alto que eu trabalhei. Em seguida, subo 3 correntes. E nessa mesma base que eu subi aqui as 3 correntes, eu faço mais um ponto alto. Em seguida, no próximo ponto, eu faço um aumento com 2 pontos altos. E vou seguindo dessa forma, trabalhando todos os pontos aqui com aumentos de 2 pontos altos, ok? Então, eu vou ficar aqui com um total de 28 pontos. Então, fiz aqui meus 14 aumentos com um total de 28 pontos altos. Agora, eu fecho aqui a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente dessas 3 correntes que eu subi aqui inicialmente. Em seguida, eu dou início aqui à volta subindo 2 correntes, laço, e aqui no próximo ponto eu faço um meio ponto sem finalizar, outro meio ponto no mesmo local, sem finalizar, e agora eu puxo aqui a laçada com todos eles. Então, eu fiquei aqui com um conjuntinho, na verdade, de 3 pontos altos, contando as 2 correntes iniciais com a mesma laçada. Agora, em seguida, faço 3 correntes, laço,
E a partir do próximo ponto eu vou repetir esse mesmo padrão que eu fiz aqui. Faço um meio ponto sem concluir. No próximo faço 2 meio pontos sem concluir também. Depois eu puxo aqui todos os 3 e fecho uma laçada só nos 3. Em seguida, 3 correntes. Laço, vou para o próximo e repito esse mesmo padrão. Faço um meio ponto sem finalizar. No próximo, faço 2 meio pontos sem finalizar o ponto. E agora eu finalizo os 3 juntos. Depois, 3 correntes, enfim. Esse aqui é o padrão aqui dessa volta. Eu vou concluir aqui todos eles e volto com vocês. Então, finalizei aqui toda a volta de número 3 e ficou exatamente dessa forma aqui, pessoal, com um total de 14 motivos trabalhados dessa maneira e também um total de 14 espaços com 3 correntes. Se vocês observar, a partir daqui é o mesmo padrão que foi trabalhado nos cantos ovais do tapete oval. Então, a partir daqui, é só assistir a videoaula do tapete e seguir o padrão lá dos cantos ovais, que você vai conseguir fazer até o final para que fique no mesmo modelo, ou seja, no mesmo padrão que foi trabalhado o tapete, ok? Então, aqui ó, dá para vocês observar que a partir dessa carreira aqui é o mesmo padrão que foi trabalhado aqui nos cantos ovais do tapete. Então, a partir daqui, olha, você vai só seguir esse mesmo padrão que foi trabalhado aqui nos cantos ovais. Você faz ele em torno de toda a volta, os mesmos padrões que foi trabalhado aqui na primeira e na segunda, aqui no primeiro canto e no segundo canto. É só seguir o mesmo padrão, então vocês vão conseguir deixar a peça redonda, ok? Então, pessoal, é isso. Acredito que tenha passado aí todas as informações necessárias para vocês. Se ficou alguma dúvida ou se de repente você quer que eu faça a videoaula completa do tapete redondo, eu também posso fazer para vocês, mas eu acredito que dá para vocês fazer aí a partir da videoaula do tapete com esse início aqui que eu passei para vocês, ok? E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar responder a vocês, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.